Em maio de 1973, chegou às lojas de discos brasileiras o compacto simples lançado pela gravadora Philips. O disco, assinado por Raul Seixas, trazia no lado 1 a canção Ouro de Tolo, escrita pelo próprio Raul, e no lado 2, A Hora do Trem Passar, parceria de Raul e Paulo Coelho. Raul não era nenhum novato na música. Como produtor da CBS, havia trabalhado em discos de Jerry Adriano, Leno e Lilian, Ed Starr e Diana, entre outros. E lançara 3 LPs como intérprete, Raulzito e os Panteras, de 67, Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10, de 71, e os 24 maiores sucessos da era do rock, de 1973. Mas foi Ouro de Tolo que marcou sua chegada como um dos grandes nomes da música brasileira. A primeira coisa que impressiona em Ouro de Tolo é a contraposição da tranquilidade da música com o peso do texto. A canção é uma baladinha doce que Raul envenena com uma letra destruidora sobre o existencialismo e podemos dizer também sobre uma crítica indireta ao regime militar. Ouro de Tolo foi escrito em meio a um dos períodos mais violentos da ditadura militar no Brasil. E é surpreendente que tenham escapado dos censores as menções a doutor, padre e policial. Tem um outro verso impactante que é o que ele enfileira as palavras humano, ridículo e limitado. O que poderia explicar isso é que alguns censores não tinham um intelectual tão avantajado para interpretar algumas obras. O título da música, Ouro de Tolo, realmente se refere a uma coisa falsa, uma ilusão criada pelo regime do tal milagre econômico. Raul Seixas está fazendo uma crítica indireta ao regime militar. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros gourmet. Raul critica a falta de ação da maioria da classe média diante dos crimes do golpe de 64 e do Estado autocrático que se seguiu, dizendo que se conformaram com o mínimo de conforto que têm e desistiram de ideias mais importantes, como a democracia e a liberdade. Inclusive, a crítica transcende a apatia da classe política na ditadura. Ela se refere, talvez, mais do que a crítica aos apoiadores e complacentes do regime militar, à banalidade que é inerente à vida cotidiana do dito homem médio, entre aspas. Esta canção transcende o regime militar para tratar do existencialismo do ser humano. Eu devia agradecer ao Senhor de sucesso na vida. Comprar um Corcel 73. Raul segue criticando o conformismo e a acomodação. Desta vez, provavelmente citando o apoio de setores da igreja à ditadura e à repressão. Marcha da família com Deus pela liberdade. Além disso, em sentido mais amplo, Raul toca a alienação que religiões organizadas em geral causam, a exemplo de Igreja Católica e muitas outras de matriz evangélica. Raulzito se inclui na crítica, mas no sentido do pensamento de outras pessoas que veem o carro do ano e o sucesso como motivo de alegria infinita. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos, a cidade maravilhosa. É interessante que cada verso ele insere os pensamentos de uma sociedade conformada com bens materiais. O que é vencer na vida para esse tipo de pessoa? Vencer na vida para ela é morar em Ipanema, é ter o carro do ano, é ter um emprego, mas veja que a pessoa não está feliz mesmo com tudo isso. Por isso cheguei ao consenso de que essa letra está carregada da filosofia existencialista de Sartre e Kierkegaard. Se você quiser saber sobre esses 2 filósofos e outros filósofos, sociólogos, deixa aqui no comentário. Terei o maior prazer de falar sobre esses grandes pensadores do passado e do presente. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque isso tudo faz parte de um mundo totalmente material, e nem sempre nossa felicidade plena está no mundo material. Todos sonham em alcançar esses bens,
Mas as pessoas que chegam lá nem sempre estão felizes. É simplesmente a busca de um prazer momentâneo pelo vazio que se sente dentro de si. Eles percebem que tudo isso é muito vazio. Me parece que Raul, ao chegar lá, no topo, entre aspas, ele não encontrou a felicidade que muitos pregam. E essa decepção é a realidade que poucos contam. E Raul deixa escancarado nessa letra. Por que foi tão fácil conseguir? São de coisas grandes pra comprar. Posso ficar aí parado. Eu diria que a frase de Dalai Lama cabe perfeitamente aqui. Ele diz mais ou menos assim: o homem perde a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente, nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Raulzito queria deixar um legado para que novas gerações bebam de sua filosofia de vida e compartilhem com o próximo, como estou fazendo aqui agora. Eu devia estar feliz, Senhor, ter me concedido do da pipoca aos macacos. As pessoas lutam para viver uma vida sem sentido. Buscam um padrão de sucesso, entre aspas, que vê na TV, na internet, e acabam esquecendo das coisas simples da vida que não custam dinheiro. Por mais inocente que seja um passeio com a família no zoológico, se formos analisar friamente, acredito eu que Raulzito está fazendo uma provocação. Afinal, qual é o sentido de dar comida ao macaco ou qualquer animal que está encarcerado? É justamente a metáfora de achar que é livre, mas está cercado por grades e muros de uma sociedade que só fala que você é bom se tiver dinheiro e bens materiais para ostentar. Kierkegaard, na sua filosofia existencialista, aponta isso como a buscar por prazeres mundanos e instantâneos. E isso é ocasionado pelo vazio de não ter um objetivo na vida. Cabe a nós buscarmos essa evolução e é exatamente onde Raul quer tocar nas mentes dos seus ouvintes. Ah, mas que sujeito que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo um saco. Aqui, de uma forma mais literal e direta, ele está descrevendo que esses assuntos e coisas são tão superficiais e desnecessários. Ele não fala, mas creio eu que está implícito que temos coisas muito mais valiosas e importantes do que essas banalidades da vida citada pelo Raul nesse verso. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Usa 10% de sua cabeça, animar. Ele está falando simplesmente que o povo daquela época estava impotente diante de tudo o que acontecia no país. Não havia o que fazer. O regime militar mandava prender e expulsar do país quem se atrevesse a confrontá-los. Então Raul está simplesmente falando do sentimento de impotência vivido na época. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Uma crítica direta àqueles que eram intocáveis na sociedade da época. Raul está dizendo: olha o que está acontecendo, vocês precisam fazer alguma coisa por esse belo quadro social, entre aspas. Ou seja, por essa merda que estamos vivendo. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada e dentes, esperando a morte chegar. Ele está dizendo: eu não estou cagando e andando para essa situação. Eu vou à luta. E de fato foi. Em tantas outras letras, ele continua a fazer críticas ao sistema que ele chamava de monstro ciste. Esse trono de apartamento representa um vaso sanitário. Esperando a morte chegar, é literalmente cagando nesse trono. Porque longe das cercas embandeiradas, no fume calmo do meu olho que vê. Raul tinha em mente uma sociedade sem fronteiras, um mundo alternativo onde as pessoas poderiam ir e vir livremente. Em Sociedade Alternativa, ele fala: poder viajar sem passaporte. As cercas embandeiradas que separam os quintais são as fronteiras entre os países. O disco voador era uma coisa que Raul tinha de acreditar que em algum lugar existia uma vida melhor. Vide a música SOS, onde Raul Seixas literalmente pede que os habitantes de outra galáxia o levem daqui.
Em Ouro de Tolo não é diferente. Ele espera que seres mais iluminados e inteligentes do que nós pudessem vir e livrá-los de tudo aquilo que estavam vivendo. Eu é que não me sento no trono de uma cheia de dentes, esperando a morte chegar. Talvez esse seja o segredo da longevidade de Ouro de Tolo. É uma canção política, mas que despreza a ideologia. O que interessava a Raul era a liberdade individual, o despertar de cada um, e não a simples crítica ao governo ou o existencialismo. Raul enxergava à frente de conjunturas e propunha novos caminhos. Por isso, Ouro de Tolo não envelhece. Raul era um libertário. Observe que nessa canção está toda a contracultura e rebeldia de Raulzito. Ele era totalmente contra a essa rotina de estudar, trabalhar, casar, ter filhos, aposentar e morrer. Ele queria entregar muito mais e eu acredito que com sua música ele conseguiu alcançar esse objetivo.